As leituras deste domingo colocam em evidência o mal do pecado. A primeira leitura do livro do Gênesis nos fala do primeiro pecado, o pecado original, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles desobedeceram gravemente um preceito divino, enganados, seduzidos por Satanás. E no Evangelho, Jesus vai dizer que todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Muito grave. O que é o pecado? Quais são as espécies de pecado? Qual o remédio contra o pecado? Nós sabemos que o pecado é o maior mal que pode existir. Aliás, é a causa, a raiz de todos os males. O pecado é uma desobediência grave e voluntária à lei de Deus. Deus nos pede uma coisa e nós fazemos outra, muito diferente. Nós agimos contra a sua vontade, contra os seus mandamentos. Nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, conforme manda o primeiro mandamento. Ficamos colocando tanta coisa no lugar de Deus, trabalho, dinheiro, diversão, sexualidade, tantas outras coisas banais, efêmeras. Muitas vezes nós não honramos o nome de Deus, juramos falso, denegrimos o nome santo de Deus, blasfemamos coisas graves. Muitas vezes não guardamos os domingos e dias santos, que é uma obrigação nossa, é um dia reservado à glória de Deus, é o 7º dia da criação, dia de louvor, de descanso, de oração, de adoração ao Senhor Deus. Muitas vezes não honramos nossos pais, tratamos mal, aborrecemos, até abreviamos às vezes a morte deles, dando muito trabalho, muito sofrimento. Há muitos pais que ficam com os cabelos brancos fora da hora, por causa de muitas injúrias dos próprios filhos. É uma desgraça muito grande. Muitas vezes nós somos assassinos, tiramos a vida dos outros. É o maior dom que a gente pode ter neste mundo, dom da vida. Só Deus pode dar, só Deus pode tirar na hora certa, de acordo com a lei natural. Nós cometemos o horrendo crime do aborto. São milhares de pessoas assassinadas. Quantos cientistas, quantos santos, quantas pessoas de valor poderiam estar aqui hoje, melhorando o mundo, descobrindo coisas novas, se não tivessem sido abortados. Coisa horrível. Muitas vezes pecamos sendo promíscuos, adúlteros, levando uma vida desonesta, traindo compromisso matrimonial, tudo contra a vontade de Deus. Blasfemamos, denegrimos a fama dos outros, caluniamos, tudo isso é pecado, as blasfêmias, como diz o Evangelho de hoje. Falamos mal contra a igreja,
contra as coisas de Deus, não honramos como deveríamos, às vezes profanamos os lugares sagrados. Então tudo isso é pecado, dizer não ao que Deus nos pede. O pecado é como uma casa vazia, onde Deus não mora, e que entrega as baratas. É um navio sem piloto, que caminha à deriva, sem saber para onde vai. O pecado não compensa, é algo estranho à natureza humana. Adão e Eva, logo que pecaram, sentiram que estavam errados, se esconderam, perceberam que estavam nus, tornaram-se promíscuos, que o pecado estraga tudo que Deus fez, inclusive a natureza que sofre tanto com o nosso pecado. Quais são as espécies de pecado? Nós temos o pecado venial, pecado grave e o pecado contra o Espírito Santo, que fala hoje o Evangelho, colocando em evidência essa espécie de pecado. Pecado venial, como o nome está indicando, é coisa leve. É um pecado que não interrompe a vida com Deus, dificulta o relacionamento, torna o nosso relacionamento um tanto confuso, mas felizmente a união com Deus ainda continua, porque é uma coisa mais leve. Por isso é chamado venial. É como uma doença mais simples. Uma gripe, por exemplo, que a gente cura com remédio caseiro. Uma raiva passageira, uma palavra mal dita, impensada, um pensamento mal que a gente não desejou, não quis. E são coisas mais leves. Agora, o pecado mortal, grave, mata a alma, interrompe a ligação com Deus. É como uma lâmpada que não está em contato com a eletricidade, fica apagada. Enquanto a gente não consertar, ela não acende. Assim é o pecado grave. Tudo que eu falei aqui nos 10 mandamentos são coisas graves. E outros também que o Evangelho nos ensina. É como uma doença grave, exige a presença do médico e até do hospital. Então, o pecado grave exige a presença do confessionário, que é o nosso hospital da alma, e a intervenção do sacerdote. Sem isso a gente não se cura. E o pecado contra o Espírito Santo. Aquele pecado do qual a pessoa não se arrepende, do qual ela não quer ser perdoada. É como alguém que viu a luz, viu a beleza da luz e prefere as trevas. Alguém que conheceu a verdade e continua querendo o erro. Isso é muito triste. Conhece com toda clareza que tal coisa é errada, não serve. Todo mundo sabe que é coisa ruim e a pessoa continua defendendo aquilo. Como diz o Papa Francisco, as ideologias socialistas não servem, fazem mal para a humanidade. Não deu certo em lugar nenhum do mundo, porque eles não deixam o povo pensar, eles pensam pelo povo. Eles são deuses, não se assentam no banco dos réus, são sempre juízes. E a gente que defende o comunismo, as ditaduras, quer dizer, é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa que conhece a verdade e continua apegada ao erro.
O catecismo enumera 6 pecados contra o Espírito Santo. A presunção de se salvar sem merecimento. É o orgulho, querer entrar no céu à força. Não vai. O desespero quanto à salvação. Não acredita mais que Deus pode curar e pode salvar. Negar a verdade conhecida. Sabe o que é certo e não acolhe. Ter inveja da graça que Deus deu a outrem. Ficar nervoso, com ciúme, porque Deus deu coisas boas para o próximo. A impenitência final, que é o propósito de não se arrepender, e a obstinação ao pecado, o apego obstinado ao pecado. A pessoa não larga mais aquela vida pecaminosa, está entranhada. São 6 grandes pecados que o catecismo resume contra o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, qual o remédio contra o pecado? É a sagrada penitência, a confissão. No domingo de Páscoa, Jesus entrou no cenáculo de Jerusalém, onde os apóstolos estavam reunidos, e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes, não serão perdoados. É o sacramento da confissão que foi instituído naquele momento. E para isso nós precisamos de ter o arrependimento, a tristeza de ter feito coisa errada. Porque o pecado ofende não só a pessoa que pecou, mas ofende a igreja toda. Nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja, corpo místico de Cristo. E quando a gente peca, está levando a maldade e o sofrimento para todos os outros. Então tem que ter o arrependimento, sim. Ter o propósito, que desejo sincero de corrigir. Se a pessoa vai ao médico, é porque quer sarar. Quem vai lá para continuar doente, não adianta. Confessar seus pecados ao sacerdote com toda sinceridade, dizendo o número das vezes que fez coisa grave, as circunstâncias que tornam o ato mais grave, receber a absolvição do sacerdote, acolher os conselhos e cumprir a penitência indicada. E assim a gente sai aliviado, curado, sai com a alma limpa. Retornamos às graças de Deus, entramos de novo em contato com Deus. É a lâmpada que se ajustou de novo e agora está clareando. Recobramos a paz interior, a alegria e a felicidade. Meus irmãos, que a liturgia de hoje nos possa recordar essas verdades. Há muitas outras coisas interessantes no Evangelho de hoje. Nós vamos guardar estas lições para percebermos o mal que o pecado faz, obscurece muitas pessoas. Ao mesmo tempo, essas diversas espécies de pecado, a gente ter sensibilidade para isso e, sobretudo, entender que Deus é sempre Pai misericordioso, está sempre pronto a nos perdoar e que Deus nos defenda do pecado contra o Espírito Santo.